Bom dia, querido irmão, querida irmã. Receba um abraço fraterno nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero falar contigo sobre algo que pode mudar completamente a forma como enxergas os obstáculos que tens enfrentado. Quantas vezes já sentiste que todas as portas se fecharam na tua vida? Quantas vezes bateste em portas que simplesmente não se abriram, não importa quanto esforço fizeste? Essa sensação de estar preso, de ver oportunidades escaparem, de sentir que o teu tempo está passando enquanto nada acontece, é algo que sufoca a alma. Mas hoje trago uma verdade poderosa que vai transformar a tua perspectiva. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Quando Ele decide abrir um caminho para ti, nenhuma força humana, nenhuma circunstância adversa, nenhum inimigo consegue impedir. Se hoje acordas com o coração pesado por causa de sonhos adiados, de projetos que parecem impossíveis, de situações que não vê saída, esta oração é para ti. Escreve nos comentários: Deus abre portas, e une-te a esta família de fé que crê no impossível. Fica comigo até o final, porque vais experimentar algo sobrenatural. Prepara o teu coração para receber as chaves que só Deus pode dar. Aquelas que abrem portas eternas. A palavra de Deus nos revela, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, uma promessa extraordinária. Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esta não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de autoridade absoluta do nosso Deus sobre todas as circunstâncias da tua vida. A chave de Davi representa o poder real, a autoridade suprema que vem do trono celestial. Quando Deus decide abrir uma porta para ti, Ele não consulta as tuas limitações, não pede permissão às circunstâncias, não espera que estejas perfeitamente preparado. Ele simplesmente abre porque a sua vontade é soberana. Muitas vezes ficamos presos tentando forçar portas que Deus não quer que atravessemos, desperdiçando energia em caminhos que não são os seus. Mas quando aprendemos a esperar pelas portas que Ele abre, descobrimos que o caminho é muito mais suave, ainda que desafiador. A porta aberta por Deus vem acompanhada da provisão necessária, da força que precisas, das pessoas certas no momento certo. Não precisas mais lutar sozinho tentando derrubar muros, porque o Senhor já tem a chave mestra que abre exatamente aquilo que precisa ser aberto na tua vida hoje. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa que está aqui neste momento de oração. Conheces os sonhos guardados em segredo, as lágrimas derramadas na solidão da noite, as orações sussurradas quando ninguém mais está por perto. Tu sabes das entrevistas de emprego que não deram certo, das propostas de negócio que foram rejeitadas, dos relacionamentos que terminaram deixando feridas profundas. Pai, hoje pedimos que abras portas novas, portas que nem sequer imaginávamos existir. Que a Tua criatividade divina surpreenda cada um de nós com possibilidades que vão além da nossa compreensão limitada. Abre portas no mercado de trabalho para aqueles que estão desempregados há tanto tempo, que já começaram a perder a esperança. Que hoje seja o dia em que o telefone toca com a proposta certa, em que o currículo chega às mãos da pessoa certa, em que a oportunidade perfeita se apresenta de forma sobrenatural. Senhor,
Abre portas financeiras para aqueles que estão sufocados por dívidas, que não conseguem enxergar uma saída para a situação econômica que enfrentam. Pai, pedimos portas abertas na área da saúde. Para aqueles que têm buscado diagnósticos corretos, mas não encontram, abre a porta do médico certo, do tratamento adequado, da cura que só tu podes dar. Que os exames revelem a verdade, que os tratamentos sejam eficazes, que o teu poder curador se manifeste de forma inegável. Abre portas nos hospitais para que os leitos estejam disponíveis quando necessário, para que os medicamentos sejam acessíveis, para que os profissionais de saúde tenham sabedoria divina em cada decisão. Senhor, abre portas nos relacionamentos familiares que estão quebrados. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há silêncio, traz diálogo. Onde há orgulho, traz humildade. Que conversas que precisam acontecer finalmente aconteçam. Que reconciliações que parecem impossíveis se tornem realidade pelo teu poder. Abre o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Abre caminhos de compreensão entre irmãos que estão distantes. Restaura casamentos que estão à beira do colapso. Deus Todo-Poderoso, abre portas na vida espiritual de cada pessoa que está aqui. Portas de revelação da tua palavra, de intimidade contigo, de experiências sobrenaturais que transformem completamente a fé. Que ninguém permaneça na mornidão espiritual, na religiosidade vazia, na rotina sem vida. Abre os nossos olhos espirituais para vermos o que não é visível aos olhos naturais. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz com clareza, para distinguirmos a tua direção em meio a tantas vozes confusas. Abre as nossas mentes para compreendermos mistérios da tua palavra que estavam fechados, para recebermos revelações que vão acelerar o nosso crescimento espiritual. Senhor, abre portas ministeriais para aqueles que sentem o chamado, mas não sabem como começar. Que oportunidades de servir apareçam, que portas para pregar, ensinar, ajudar, se abram de forma clara e inegável. Usa cada um de nós conforme o teu propósito eterno. Pai, abre portas emocionais para a cura interior. Há tantos corações feridos, tantas almas machucadas por traumas do passado. Senhor, abre portas de libertação para aqueles que estão presos em vícios e dependências. Que cadeias sejam quebradas neste exato momento, que o poder do teu Espírito Santo rompa toda a escravidão. Abre caminho para tratamentos, para grupos de apoio, para pessoas que possam ajudar nessa jornada de libertação. Que ninguém permaneça escravo daquilo que rouba a paz, a dignidade, a vida. Pai, abre portas educacionais para aqueles que desejam estudar, mas não têm recursos. Que bolsas de estudo apareçam, que oportunidades de capacitação surjam, que o conhecimento necessário esteja acessível. Abre a mente para aprender, a memória para reter, a disciplina para perseverar nos estudos. Que cada esforço educacional seja abençoado e multiplicado. Senhor, abre portas para os nossos filhos e netos, protege a geração que vem, prepara o caminho deles, vai adiante removendo obstáculos que nem sequer sabemos que existem. Que eles cresçam em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu. Pai Celestial, abre portas no mercado imobiliário para aqueles que precisam de moradia. Que a casa própria deixe de ser um sonho distante e se torne realidade. Abre caminho para financiamentos aprovados, para negociações favoráveis, para imóveis que caibam no orçamento e atendam às necessidades. Que ninguém durma mais nas ruas, que cada família tenha um lar seguro e digno. Senhor, abre portas nos negócios e empreendimentos. Para aqueles que têm ideias, mas não sabem como tirá-las do papel, envia sabedoria, mentores, parceiros certos, investidores quando necessário, que empresas prosperem, que o trabalho das nossas mãos seja estabelecido. Multiplica o pouco,
transforma o pequeno em grande, faz crescer aquilo que plantamos com fé. Abre portas para exportação, para novos mercados, para clientes que precisam exatamente do que temos a oferecer. Pai, abre portas legais para aqueles que enfrentam processos judiciais, questões burocráticas complicadas, documentações travadas. Que advogados competentes apareçam, que juízes sejam justos, que a verdade prevaleça. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abre portas de provisão sobrenatural, como fizeste com a viúva de Sarepta, cujo azeite não acabou. Multiplica os recursos daqueles que estão no limite, que não sabem como pagarão as contas do próximo mês. Envia provisão de formas inesperadas, através de pessoas que nem conhecemos, de oportunidades que surgem do nada. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Senhor, abre portas para viagens missionárias, para aqueles que sentem o chamado de levar o Evangelho a outras nações. Que vistos sejam aprovados, que recursos apareçam, que portas se abram em países fechados ao Evangelho. Usa-nos como instrumentos da Tua graça em lugares onde o Teu nome ainda não é conhecido. Pai, abre portas de reconciliação com inimigos. Onde há conflitos, traz paz. Onde há disputas, traz acordo. Onde há guerra, traz armistício. Que possamos viver em paz com todos, tanto quanto depender de nós. Abre o coração dos que nos têm como inimigos e abre o nosso coração para perdoar quem nos feriu. Senhor Jesus, abre portas para os idosos que se sentem esquecidos e invisíveis, que tenham companhia, cuidado, dignidade nos seus últimos anos. Abre portas para que sejam valorizados pela sabedoria que carregam, para que suas histórias sejam ouvidas, para que não terminem a jornada na solidão. Pai, abre portas para os jovens que estão confusos sobre o futuro, que não sabem que carreira seguir, que direção tomar. Envia clareza, propósito, mentores que possam guiá-los. Que descubram os talentos que colocaste neles, que encontrem a vocação que preparaste desde antes da fundação do mundo. Senhor, abre portas para casais que desejam filhos, mas enfrentam infertilidade. Toca os ventres estéreis, cura o que precisa ser curado, realiza milagres, como fizeste com Sara, com Ana, com Isabel, que os braços vazios sejam preenchidos com a bênção de uma criança. E se a adoção for o caminho, abre todas as portas necessárias para que isso aconteça com rapidez e segurança. Pai Celestial, abre portas para os solteiros que desejam encontrar um companheiro ou companheira segundo o teu coração. Que não se contentem com qualquer relacionamento, mas esperem por aquele que tu preparaste. Abre caminho para que se encontrem no tempo certo, no lugar certo, da forma certa. Protege-os de relacionamentos que não vêm de ti. Senhor, abre portas para os viúvos e viúvas que enfrentam a dor da perda. Consola-os de maneira profunda, enche o vazio com a tua presença. Abre novos capítulos de vida onde ainda parece haver apenas um ponto final. Que encontrem propósito renovado, alegria restaurada, esperança revivida. Pai, abre portas para aqueles que foram injustiçados, caluniados, difamados. Que a verdade venha à luz, que a reputação seja restaurada, que a justiça divina se manifeste. Tu és o Deus que vê, que ouve, que age em favor dos oprimidos. Abre caminho para que o nome seja limpo, para que a honra seja devolvida, para que a dignidade seja restabelecida. Senhor, abre portas para os que estão presos injustamente. Que advogados competentes assumam suas causas, que provas da inocência apareçam, que juízes sejam tocados pelo teu Espírito para julgar com justiça. Quebra as correntes físicas e também as espirituais, que mantêm cativos aqueles que deveriam estar livres. Pai, abre portas para os refugiados e imigrantes que buscam uma vida melhor.
que encontrem países que os recebam com dignidade, trabalhos que lhes deem sustento, comunidades que os acolham com amor. Protege suas jornadas perigosas, guarda suas famílias, abre caminho onde parece não haver saída. Senhor, abre portas para os artistas e criativos cristãos que desejam usar seus talentos para a tua glória, que suas músicas sejam ouvidas, suas obras vistas, suas palavras lidas. Abre espaço na mídia, nas plataformas, nos eventos. Que a cultura seja impactada pela mensagem do Evangelho através da arte ungida. Pai, abre portas para os cientistas e pesquisadores cristãos, que façam descobertas que beneficiem a humanidade. Deus Todo-Poderoso, abre portas para os professores e educadores cristãos, que tenham sabedoria para ensinar, paciência para lidar com alunos difíceis, criatividade para tornar o aprendizado interessante. Abre oportunidades para que influenciem positivamente a próxima geração, plantando sementes de verdade, caráter e fé. Senhor, abre portas para os médicos e profissionais de saúde cristãos, que tenham discernimento para diagnosticar corretamente, compaixão para tratar com amor, habilidade para curar com excelência. Que sejam instrumentos da tua cura, canais da tua misericórdia em hospitais e clínicas. Pai, abre portas para os empresários e empreendedores cristãos. Que seus negócios prosperem não apenas para benefício próprio, mas para gerar empregos, abençoar comunidades, financiar a obra do reino. Que sejam íntegros em todas as transações, generosos com os lucros, exemplos de ética no mundo dos negócios. Senhor, abre portas para os políticos e governantes cristãos que cheguem a posições de autoridade com humildade e sabedoria. Pai Celestial, abre portas para os advogados e juízes cristãos que defendam os oprimidos, julguem com justiça, sejam incorruptíveis em suas decisões. Que o sistema legal seja influenciado por homens e mulheres que temem o teu nome e honram a tua justiça. Senhor, abre portas para os policiais e militares cristãos que protejam os inocentes, combatam o crime com coragem, mantenham a paz com sabedoria. Guarda suas vidas em situações de perigo, fortalece suas famílias que suportam a ansiedade de vê-los partir para o trabalho cada dia. Pai, abre portas para os jornalistas e comunicadores cristãos que tenham acesso à informação verdadeira, coragem para denunciar a injustiça, integridade para não distorcer os fatos. Que a mídia seja influenciada por vozes que falam a verdade em amor. Senhor, abre portas para os atletas cristãos que usem suas plataformas para glorificar o teu nome, que sejam exemplos de disciplina e caráter, que inspirem milhões através do testemunho de suas vidas. Abre oportunidades para competições, patrocínios, reconhecimento. Deus de toda graça, abre portas para os agricultores e trabalhadores rurais. Envia chuva no tempo certo, protege as plantações de pragas e doenças, multiplica as colheitas. Que a terra produza abundantemente, que o trabalho do campo seja valorizado, que haja sustento para todos. Pai, abre portas para os pescadores e trabalhadores do mar. Protege-os nas águas, enche suas redes com fartura, guarda-os de tempestades e perigos. Que o oceano seja generoso, que o trabalho seja recompensado, que as famílias tenham provisão. Senhor, abre portas para os motoristas e transportadores, protege-os nas estradas, livra-os de acidentes, dá-lhes descanso adequado. Que o trabalho seja seguro, que os veículos funcionem bem, que os fretes sejam justos. Pai, abre portas para os trabalhadores da construção civil. Protege-os de acidentes em obras, dá-lhes força para o trabalho pesado, valoriza o suor dos seus rostos. Que os projetos sejam concluídos, que os pagamentos sejam em dia, que haja respeito e dignidade no canteiro de obras. Senhor Jesus,
Abre portas para os cozinheiros e trabalhadores da alimentação, que preparem refeições com amor, que sirvam com alegria, que sejam valorizados pelo trabalho essencial que fazem. Abre oportunidades para aqueles que sonham ter seus próprios restaurantes ou negócios de alimentação. Pai, abre portas para os cabeleireiros e profissionais da beleza. Que seus salões prosperem, que os clientes sejam fiéis, que o trabalho das suas mãos seja reconhecido, que sejam também conselheiros e ouvintes para aqueles que se sentam em suas cadeiras carregando fardos pesados. Senhor, abre portas para os mecânicos e técnicos, dá-lhes habilidade para diagnosticar problemas, sabedoria para fazer reparos corretos, honestidade para cobrar preços justos. Que suas oficinas sejam lugares de integridade onde as pessoas confiam. Pai, abre portas para os seguranças e vigilantes, que estejam sempre alertas, que protejam com eficácia, que sejam respeitados em seu trabalho. Guarda suas vidas durante os turnos noturnos, fortalece-os quando o cansaço vem, provê para suas famílias. Deus eterno, abre portas para os músicos e adoradores. Que suas canções toquem corações, que suas melodias curem almas feridas, que seus instrumentos sejam usados para a tua glória. Abre oportunidades para gravar, para ministrar, para viajar levando adoração a diferentes lugares. Senhor, abre portas para os escritores e autores cristãos, que os livros sejam publicados, que as palavras alcancem multidões, que as mensagens transformem vidas. Abre caminho com editoras, distribuidoras, livrarias, que a literatura cristã de qualidade inunde o mercado. Pai, abre portas para os cineastas e produtores de conteúdo cristão. Que filmes poderosos sejam produzidos, que séries impactantes sejam criadas, que documentários reveladores sejam lançados. Abre portas em plataformas de streaming, em cinemas, em festivais. Que a mensagem do Evangelho alcance através das telas. Senhor, abre portas para os designers e criativos visuais. Que criem conteúdo que glorifique o teu nome. Que seus trabalhos sejam reconhecidos. Que clientes apareçam. Abre oportunidades em agências, em projetos grandes, em colaborações significativas. Pai Celestial, abre portas para os terapeutas e conselheiros cristãos. Que tenham sabedoria para aconselhar, discernimento para identificar raízes de problemas, compaixão para caminhar com aqueles que sofrem. Abre consultórios cheios de pessoas que precisam de ajuda e dá a esses profissionais a capacidade de serem instrumentos de cura emocional. Senhor, abre portas para os trabalhadores sociais e voluntários. Que encontrem recursos para ajudar os necessitados, que tenham energia para servir incansavelmente, que vejam vidas transformadas pelo amor que demonstram. Abre portas em organizações, em projetos comunitários, em iniciativas que fazem diferença real. Pai, abre portas para os tradutores e intérpretes da palavra. Que levem a Bíblia a línguas que ainda não a têm, que façam o Evangelho acessível a tribos isoladas, que quebrem barreiras linguísticas que impedem pessoas de conhecerem a verdade. Protege-os em lugares perigosos, sustenta-os em lugares remotos. Senhor, abre portas para os bibliotecários e arquivistas que preservam conhecimento. Que valorizem especialmente os textos sagrados e históricos da fé cristã, que facilitem o acesso à informação que edifica. Deus de misericórdia, abre portas para os que trabalham com dependentes químicos. Que clínicas de recuperação tenham vagas, que tratamentos sejam acessíveis, que famílias encontrem esperança. Abre o coração dos viciados para aceitarem ajuda. E abre caminho para a libertação completa. Pai, abre portas para os que trabalham com pessoas em situação de rua.
Que abrigos sejam estabelecidos, que programas de reinserção social funcionem, que vidas sejam restauradas da marginalização para a dignidade. Envia recursos, voluntários, políticas públicas que realmente ajudem. Senhor, abre portas para os que trabalham com vítimas de violência doméstica, que casas de acolhimento tenham estrutura adequada, que medidas protetivas sejam efetivas, que agressores sejam responsabilizados. Dá coragem às vítimas para denunciarem e abre caminho para recomeços seguros. Pai, abre portas para os que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade. Que adoções sejam facilitadas para famílias preparadas, que abrigos sejam lugares de amor e não apenas de abrigo, que o sistema de proteção à infância funcione com eficiência e coração. Senhor Jesus, abre portas para os missionários em campos difíceis, que entrem em países fechados ao Evangelho, que aprendam línguas rapidamente, que se adaptem a culturas diferentes. Protege-os de perseguição, provê para suas necessidades, dá-lhes fruto abundante do seu trabalho. Abre portas onde governos têm fechado, onde religiões dominantes perseguem, onde a escuridão espiritual parece impenetrável. Pai, abre portas para os pastores e líderes de igrejas pequenas que lutam para manter as portas abertas. Que congregações cresçam, que dízimos e ofertas sejam suficientes, que o desânimo seja substituído por renovação de visão. Abre portas para que alcancem suas comunidades de forma relevante e poderosa. Senhor, abre portas para os intercessores que oram nos bastidores, que vejam respostas às orações que fazem em secreto, que sintam a importância do ministério invisível que exercem. Abre revelação profética, abre entendimento dos tempos, abre estratégias de oração que mudam nações. Pai, te agradecemos porque Tu és o Deus que abre portas. Nenhuma fechadura resiste à Tua chave, nenhum obstáculo é grande demais para o Teu poder, nenhuma situação é impossível para Ti. Confiamos que hoje mesmo portas começarão a se abrir. Senhor, pedimos que abras portas de sabedoria para tomarmos decisões corretas. Quantas vezes ficamos paralisados sem saber qual caminho escolher, qual porta atravessar? Dá-nos o espírito de sabedoria e revelação para conhecermos qual é a Tua vontade perfeita. Que não desperdicemos tempo batendo em portas erradas, enquanto a porta certa está bem diante de nós. Abre os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades que já estão disponíveis, mas que não temos percebido. Muitas vezes, a porta aberta está tão perto que não a enxergamos porque estamos olhando para longe. Pai, ajuda-nos a reconhecer as portas que Tu abres, mesmo quando elas não parecem ser exatamente o que esperávamos. Às vezes, a porta aberta não é grandiosa, é pequena e humilde, mas é a porta certa. Dá-nos humildade para atravessar portas modestas que conduzem a destinos gloriosos. Senhor, abre portas de favor sobrenatural. Que encontremos graça diante de autoridades, diante de tomadores de decisão, diante daqueles que têm poder para nos ajudar ou nos impedir. Pai Celestial, abre portas para que nossos talentos sejam reconhecidos. Há tantas pessoas competentes que permanecem invisíveis, cujas habilidades não são vistas, cujo potencial não é aproveitado. Que as capacidades que colocaste em nós sejam notadas pelas pessoas certas. Abre oportunidades para demonstrarmos do que somos capazes, para provarmos nosso valor, para contribuirmos significativamente. Senhor, abre portas de conexões divinas, apresenta-nos às pessoas que precisam conhecer-nos e que precisamos conhecer. Que relacionamentos estratégicos sejam formados, parcerias poderosas estabelecidas, amizades verdadeiras cultivadas.
Muitas portas se abrem através de pessoas, então coloca-nos no caminho das pessoas certas. Pai, abre portas de criatividade e inovação. Envia ideias novas, soluções originais, invenções que podem mudar a nossa realidade. Que não fiquemos presos em velhos padrões, mas que vejamos possibilidades frescas. Abre a nossa mente para pensar de formas que nunca pensamos antes. Inspira-nos com a tua criatividade infinita. Senhor, abre portas de coragem para atravessarmos quando elas se abrirem. Deus Todo-Poderoso, abre portas de restauração em todas as áreas que foram destruídas. Onde houve falência, traz reconstrução financeira. Onde houve divórcio, traz cura e possibilidade de novos começos saudáveis. Onde houve doença, traz saúde renovada. Tu és o Deus que restaura os anos que os gafanhotos comeram. Nada está perdido permanentemente quando está nas tuas mãos. Pai, abre portas de multiplicação. Que o pouco se torne muito, que o pequeno cresça, que o insuficiente seja abundante. Multiplica as nossas finanças, os nossos relacionamentos saudáveis, as nossas oportunidades, o nosso impacto. Faz como fizeste com os pães e peixes, transformando uma refeição pequena em banquete para multidões. Senhor, abre portas para que possamos ser bênção para outros. Não queremos portas abertas apenas para nosso benefício, mas para que através de nós muitos sejam abençoados. Que prosperemos para poder ser generosos, que sejamos curados para poder consolar, que recebamos sabedoria para poder aconselhar. Usa-nos como canais e não apenas como reservatórios. Pai Celestial, abre portas de proteção ao redor das nossas famílias. Que nenhuma porta seja aberta para o inimigo entrar, para a doença atacar, para a divisão semear discórdia. Fecha toda porta que precisa ser fechada e abre apenas aquelas que trazem bênção. Coloca anjos guardando as entradas das nossas casas, das nossas vidas, dos nossos corações. Senhor, abre portas de entendimento da Tua palavra. Que as escrituras que antes eram confusas se tornem claras, que verdades profundas sejam reveladas, que promessas escondidas sejam descobertas. Abre o livro selado, remove o véu que impede a compreensão, ilumina as páginas sagradas com a luz do Teu Espírito. Pai, abre portas de perdão onde há mágoa enraizada. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram profundamente e ajuda-nos a pedir perdão daqueles que ferimos. Que portas de reconciliação se abram mesmo onde parece impossível. Quebra as correntes do ressentimento que nos prendem ao passado doloroso. Senhor, abre portas de esperança para os desesperançados, para aqueles que acordam sem motivo para continuar, que perderam a vontade de viver. Deus de toda consolação, abre portas de alegria para os que vivem em tristeza constante. Que o riso volte aos lábios que há muito só conhecem o choro, que a leveza retorne aos corações que carregam peso insuportável. Envia razões para sorrir, momentos para celebrar, memórias felizes para substituir as dolorosas. A Tua alegria é a nossa força, então derrama alegria abundante. Pai, abre portas de paciência para os impacientes. Ensina-nos a esperar no Teu tempo sem desespero, a confiar no Teu processo sem tentar apressá-lo. Que entendamos que muitas bênçãos precisam de tempo de maturação, que algumas portas só se abrem em estações específicas. Dá-nos graça para esperar com fé ativa, não com passividade resignada. Senhor, abre portas de humildade para os orgulhosos. Quebra a altivez que nos impede de pedir ajuda, que nos faz rejeitar conselhos, que nos leva a tropeçar repetidamente, que possamos nos curvar diante de Ti e diante daqueles que podem nos ensinar. O orgulho fecha muitas portas que a humildade manteria abertas. Pai Celestial, abre portas de disciplina para os indisciplinados. Ajuda-nos a desenvolver hábitos saudáveis, rotinas produtivas, constância nos compromissos.
Muitas portas permanecem fechadas simplesmente porque não temos a disciplina necessária para atravessá-las. Dá-nos força de vontade, autocontrole, perseverança para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sentimos vontade. Senhor, abre portas de generosidade nos nossos corações. Que sejamos prontos para dar, rápidos para compartilhar, alegres para abençoar. Quebra o espírito de avareza que nos faz segurar com força aquilo que deveria fluir através de nós. Ensina-nos que há mais felicidade em dar do que em receber, que dando é que se recebe. Pai, abre portas de integridade em todas as nossas transações. Que sejamos honestos nos negócios, verdadeiros nas palavras, confiáveis nos compromissos. Que nossa reputação seja de pessoas íntegras, que nosso sim seja sim e nosso não seja não. A integridade abre portas que nenhuma habilidade técnica consegue abrir. Senhor, abre portas de compaixão pelos que sofrem. Deus de misericórdia, abre portas de santidade nas nossas vidas. Purifica-nos de todo pecado que tem fechado portas de bênção, que tem bloqueado o fluir do Teu Espírito. Que vivamos de forma que Te agrade, que nossas escolhas reflitam o Teu caráter, que nosso testemunho seja irrepreensível. A santidade não é legalismo, é intimidade contigo que naturalmente nos transforma. Pai, abre portas de ousadia santa. Que não sejamos tímidos quando Tu nos chamas para agir, que não recuemos quando Tu nos envias. Dá-nos coragem de Davi enfrentando Golias, de Ester aproximando-se do rei, de Pedro saindo do barco. Que a ousadia guiada pelo Teu Espírito nos leve a atravessar portas que a timidez manteria fechadas. Senhor, abre portas de descanso para os exaustos. Há tantos vivendo no limite, trabalhando além da capacidade, correndo sem parar. Abre espaço nas agendas para renovação, para lazer saudável, para sono reparador. Ensina-nos que produtividade sem descanso leva ao colapso e que Tu mesmo descansaste no 7º dia, estabelecendo um padrão para nós. Pai Celestial, abre portas de contentamento nos nossos corações. Que possamos estar satisfeitos em toda e qualquer situação, não numa resignação derrotista, mas numa confiança tranquila de que Tu supres todas as nossas necessidades. Que não vivamos sempre ansiando pelo que não temos, mas agradecendo pelo que já recebemos. O contentamento abre portas de paz interior que a ambição desenfreada fecha. Senhor, abre portas de mansidão nas nossas reações. Que não respondamos com agressividade quando somos confrontados, que não revidemos quando somos atacados. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Que sejamos mansos como Jesus foi, firmes mas gentis, fortes mas compassivos. A mansidão desarma conflitos e abre portas de diálogo que a agressividade tranca. Pai, abre portas de fidelidade em todas as nossas responsabilidades. Que sejamos fiéis no pouco para que possamos ser confiados com muito. Que cumpramos nossas obrigações com excelência, que honremos nossos compromissos com pontualidade, que sejamos confiáveis em toda situação. A fidelidade nas pequenas coisas abre portas para grandes oportunidades. Deus eterno, abre portas de visão profética. Que vejamos além do presente imediato, que enxerguemos possibilidades futuras, que captemos o que Tu estás fazendo nos bastidores. Abre os nossos olhos para vermos não apenas o que é, mas o que pode ser. Remove as limitações da nossa visão humana e dá-nos a perspectiva celestial das situações. Senhor, abre portas de autoridade espiritual, que quando falarmos em Teu nome, coisas aconteçam. Que quando ordenarmos segundo a Tua vontade, montanhas se movam. Que quando orarmos com fé, impossíveis se tornem possíveis. Queremos autoridade não para exibição, mas para efetividade no reino.
Dá-nos autoridade que vem de intimidade contigo. Pai, abre portas de discernimento espiritual, que possamos distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Que não sejamos enganados por aparências, que não sejamos seduzidos por ofertas que parecem boas, mas são armadilhas. Dá-nos sabedoria para testar os espíritos, para examinar tudo e reter o que é bom. Pai Celestial, abre portas de sensibilidade ao teu espírito, que possamos ouvir a tua voz suave, sentir os teus toques sutis, perceber as tuas direções delicadas. Muitas vezes tu falas, mas não ouvimos, porque estamos fazendo muito barulho. Aquieta os nossos corações, para que possamos ser sensíveis à tua presença e à tua orientação. Senhor, abre portas de unidade no corpo de Cristo. Que as divisões sejam curadas, que os muros denominacionais sejam derrubados, que possamos trabalhar juntos pelo reino. Há poder na unidade que a divisão dissipa. Que possamos ser um como tu e o Pai são um, para que o mundo creia. Pai, abre portas de avivamento nas nossas igrejas, que o fogo do teu Espírito desça novamente, que corações frios sejam reacendidos, que a paixão por ti seja renovada. Que as igrejas não sejam apenas instituições religiosas, mas comunidades vivas, onde o teu poder se manifesta. Manda avivamento que transforme não apenas indivíduos, mas cidades inteiras. Senhor, abre portas de evangelismo efetivo. Dá-nos palavras certas para compartilhar o evangelho, momentos oportunos para testemunhar. Deus de toda graça, abre portas de cura de traumas profundos. Há feridas da infância que ainda sangram, abusos que deixaram marcas, rejeições que deformaram a identidade. Toca com o teu poder curador as memórias dolorosas. Ressignifica as experiências traumáticas. Restaura o que foi quebrado. Que ninguém permaneça prisioneiro do passado quando tu ofereces liberdade no presente. Pai, abre portas de reconciliação com pessoas que perdemos, onde a morte separou, que a esperança da ressurreição console. Onde conflitos afastaram, que oportunidades de reconciliação apareçam antes que seja tarde demais. Que não deixemos para amanhã conversas que precisam acontecer hoje, perdões que precisam ser pedidos agora. Senhor, abre portas de revelação da tua glória. Que possamos contemplar a tua beleza, experimentar a tua majestade, ser transformados pela visão de quem tu és. Que não nos contentemos com conhecimento sobre ti, mas que te conheçamos pessoalmente, intimamente, profundamente. Revela-te de formas que marquem para sempre as nossas vidas. Pai Celestial, abre portas de libertação de toda opressão demoníaca. Que toda fortaleza seja derrubada, que toda corrente seja quebrada, que todo jugo seja despedaçado. Onde o inimigo tem mantido cativos, declara liberdade. Onde espíritos malignos têm atormentado, ordena que saiam. Que nenhum poder das trevas resista à autoridade do nome de Jesus. Senhor, abre portas de provisão para ministérios que estão lutando financeiramente. Que igrejas tenham recursos para continuar o trabalho. Que missionários recebam sustento adequado, que projetos sociais cristãos tenham fundos suficientes. Toca o coração de doadores generosos, multiplica as ofertas dadas com fé, envia provisão sobrenatural quando necessário. Pai, abre portas de sabedoria para líderes que tomam decisões que afetam muitos. Que governantes sejam sábios, que pastores sejam prudentes, que pais sejam sensatos. Que as decisões tomadas hoje construam futuros melhores. Que as escolhas feitas agora não sejam lamentadas amanhã. Dá sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, cheia de misericórdia. Deus Todo-Poderoso, abre portas de transformação social nas nossas comunidades, que a criminalidade diminua, que a educação melhore, que a saúde pública seja eficiente.
Que os cristãos sejam sal e luz, influenciando positivamente todos os setores da sociedade. Que as trevas recuem onde a luz do Evangelho avança. Senhor, abre portas de justiça para os oprimidos sistematicamente. Que estruturas injustas sejam desmanteladas, que preconceitos enraizados sejam arrancados, que todos tenham oportunidades iguais. Tu és o Deus que ouve o clamor dos oprimidos e age em favor deles. Levanta-te em defesa daqueles que não têm voz. Pai, abre portas de sabedoria ambiental. Que cuidemos bem da criação que confiaste a nós. Que não destruamos irresponsavelmente o planeta que é lar para as futuras gerações. Dá-nos consciência ecológica sem cair em idolatria da natureza, equilíbrio entre usar os recursos e preservá-los. Senhor, abre portas de inovação tecnológica que beneficie a humanidade. Que cientistas cristãos façam descobertas, que engenheiros crentes desenvolvam soluções, que a tecnologia seja usada para o bem. Pai Celestial, abre portas de proteção contra epidemias e pandemias. Que doenças sejam contidas, que vacinas eficazes sejam desenvolvidas, que sistemas de saúde estejam preparados. Protege especialmente os profissionais de saúde que se arriscam para cuidar dos doentes. Envia cura sobre as nações, misericórdia sobre os povos. Senhor, abre portas de paz em regiões de conflito. Que guerras cessem, que negociações de paz sejam bem-sucedidas, que refugiados possam voltar para casa. Toca o coração de líderes beligerantes, desarma o ódio que alimenta a violência, planta sementes de reconciliação em solo de amargura. Pai, abre portas de liberdade religiosa em países onde cristãos são perseguidos. Que possam adorar sem medo, que Bíblias sejam acessíveis, que igrejas funcionem livremente, protege os nossos irmãos que sofrem por causa da fé, fortalece-os na tribulação, recompensa-os pela fidelidade. Senhor, abre portas de transformação em sistemas prisionais, que presídios sejam lugares de reabilitação e não apenas de punição, que presos encontrem Cristo e sejam regenerados. Deus de misericórdia, abre portas de esperança para os suicidas, para aqueles que estão à beira do abismo, que consideram tirar a própria vida, envia luz na escuridão. Coloca pessoas certas no caminho deles, faz com que ouçam palavras de vida, mostra-lhes que há futuro e esperança. Intervém sobrenaturalmente antes que seja tarde demais. Pai, abre portas de cura para os que sofrem de doenças mentais. Que tratamentos sejam eficazes, que medicações funcionem sem efeitos colaterais graves, que terapias tragam progresso real. Quebra o estigma que envolve doenças mentais, que as pessoas possam buscar ajuda sem vergonha. Senhor, abre portas de restauração para casamentos à beira do divórcio. Que o amor seja renovado, que o compromisso seja reafirmado, que o perdão seja concedido. Traz a memória porque se casaram, reabre o coração que foi fechado pela mágoa, reconstrói a confiança que foi quebrada pela traição. Pai, abre portas de sabedoria para pais que educam filhos em tempos difíceis, que saibam equilibrar amor e disciplina, liberdade e limites, proteção e preparação. Senhor Jesus, abre portas de cura para relacionamentos entre pais e filhos adultos que estão rompidos. Que orgulho seja quebrado, que mal-entendidos sejam esclarecidos, que perdão flua nos dois sentidos. Que os anos que restam sejam de reconciliação e não de distanciamento, que famílias sejam restauradas antes que a morte torne impossível. Pai, abre portas de propósito para aqueles que se sentem perdidos na vida, que descubram para que nasceram, que encontrem a razão de existir, que vivam com significado. Revela o plano que tens para cada vida, mostra o caminho que preparaste, dá clareza de vocação e direção. Senhor, abre portas de cura de vícios comportamentais.
Não apenas dependências químicas, mas também compulsões por pornografia, jogos, compras, comida. Quebra todo o padrão destrutivo, toda a escravidão que rouba a liberdade, todo hábito que destrói vidas. Dá autocontrole onde há descontrole, liberdade onde há escravidão. Pai, abre portas de restauração financeira para os que perderam tudo em crises econômicas. Que possam recomeçar, que encontrem novas oportunidades. Deus eterno, abre portas de revelação sobre o futuro quando necessário. Não queremos saber tudo, mas queremos direção clara nos momentos de decisão. Fala através de sonhos, visões, profecias, circunstâncias, tua palavra. Que não caminhemos às cegas quando tu estás disposto a iluminar o caminho. Senhor, abre portas de honra para aqueles que têm servido fielmente sem reconhecimento. Que o trabalho silencioso seja visto, que o sacrifício escondido seja recompensado, que a fidelidade constante seja valorizada. Tu vês o que os homens não veem e prometes que o que é feito em secreto será recompensado publicamente. Pai, abre portas de herança espiritual para a próxima geração. Que nossos filhos e netos herdem não apenas bens materiais, mas também fé verdadeira, caráter sólido, relacionamento genuíno contigo. Que a fé não se perca entre gerações, mas se fortaleça e se multiplique. Senhor, abre portas de finalização de ciclos que precisam terminar. Há relacionamentos que precisam acabar, trabalhos que precisam ser deixados, capítulos que precisam ser fechados. Dá-nos coragem para encerrar o que precisa terminar e sabedoria para iniciar o que precisa começar. Tu fazes novas todas as coisas. Pai Celestial, abre portas de graça para recomeçar depois de fracassos. Que erros do passado não determinem o futuro. Que quedas sejam oportunidades de levantar mais forte. Que fracassos sejam lições e não sentenças finais. Tu és o Deus de novas oportunidades, de segundas chances, de recomeços redentores. Senhor, abre portas de aceitação para aqueles que se sentem rejeitados. Que encontrem comunidades que os acolham, pessoas que os valorizem, lugares onde pertençam. Cura as feridas da rejeição, substitui a sensação de exclusão por experiências de inclusão genuína. Pai, abre portas de revelação da tua vontade específica para cada vida aqui. Que cada pessoa saiba exatamente o que tu queres que ela faça, onde tu queres que ela esteja, com quem tu queres que ela caminhe. Que não haja confusão, mas clareza. Que não haja dúvida, mas certeza. Senhor, abre portas que permanecerão abertas. Não portas temporárias que logo se fecham, mas portas de oportunidades duradouras, de bênçãos permanentes, de mudanças definitivas. Que o que tu abres hoje não seja fechado amanhã, mas permaneça aberto, conduzindo a destinos gloriosos que preparaste desde a eternidade. Deus Todo-Poderoso abre portas impossíveis. Aquelas que a lógica humana diz que jamais se abrirão, que as circunstâncias indicam estar trancadas para sempre, que todos já desistiram de ver abertas. Faz o impossível acontecer, surpreende-nos com milagres, espanta-nos com intervenções sobrenaturais. Tu és o Deus do impossível e nada é difícil demais para ti. Pai, abre portas rapidamente quando a urgência exige. Há situações que não podem esperar, necessidades que são emergenciais, crises que requerem intervenção imediata, que a tua resposta venha com velocidade, que o teu socorro chegue a tempo, que a tua provisão apareça exatamente quando é necessária. Senhor, abre portas largas que permitam não apenas entrada individual, mas coletiva. Que famílias inteiras sejam abençoadas, que comunidades completas sejam transformadas, que nações inteiras experimentem avivamento, que o que fazes por um se multiplique para muitos. Pai, abre as portas do céu e derrama bênçãos sem medida, bênçãos que transbordem,
bênçãos que não caibam nos celeiros. Cumpre a promessa de Malaquias, repreende o devorador, multiplica as sementes semeadas. Que esta seja uma geração que experimenta a abundância espiritual, emocional, relacional e também material, para que possamos ser bênção para as nações. Em nome de Jesus, declaramos: as portas estão se abrindo agora. Amém. Pai, sabemos que Tu tens o controle de todas as portas. Nenhuma se abre sem a Tua permissão, nenhuma se fecha sem o Teu conhecimento. Confiamos que estás trabalhando nos bastidores, preparando caminhos, removendo obstáculos, alinhando circunstâncias. Mesmo quando não vemos movimento visível, cremos que há muito acontecendo no invisível. Que a nossa fé não dependa de ver portas abertas, mas de conhecer o Deus que abre portas. Senhor, ensina-nos a esperar com paciência quando as portas ainda não se abrem. Que não tentemos forçar o que ainda não é o tempo, que não nos desesperemos na sala de espera. Há propósito na espera, há preparação no processo, há amadurecimento no tempo de aguardar. Usa este período de portas fechadas para nos preparar para o que está por vir. Pai, dá-nos sabedoria para não atravessar portas que parecem abertas, mas não foram abertas por Ti. O inimigo também pode abrir portas, e nem toda oportunidade vem de Ti. Que tenhamos discernimento para rejeitar o que parece bom, mas não é o melhor. Deus fiel, abre portas que glorifiquem o Teu nome. Que quando as pessoas virem o que fizeste por nós, reconheçam que foi a Tua mão. Que nossos testemunhos apontem para Ti, que nossa gratidão Te exalte, que nossas histórias inspirem outros a confiarem em Ti. Não queremos bênçãos apenas para nosso conforto, mas para a Tua glória. Senhor, abre portas que nos aproximem mais de Ti. Às vezes fechas portas horizontais para abrir portas verticais, portas de intimidade contigo. Que valorizemos as portas espirituais tanto quanto as naturais, que busquemos primeiro o Teu reino, sabendo que tudo mais será acrescentado. Pai, abre portas de legado. Que vivamos de forma que as próximas gerações sejam abençoadas pelo que fizemos hoje. Que nossas decisões construam futuros melhores. Que nossos sacrifícios hoje sejam investimentos no amanhã dos nossos descendentes. Que deixemos portas abertas por onde eles possam passar com mais facilidade. Senhor, abre portas de testemunho efetivo, que nossas vidas sejam cartas abertas que todos podem ler. Pai Celestial, abre portas de compaixão pelos perdidos, que não fiquemos apenas preocupados com nossas próprias bênçãos, mas também com aqueles que ainda não Te conhecem. Que sejamos instrumentos para abrir portas do reino para outros. Que nossa vida seja ponte e não barreira para que pessoas cheguem a Ti. Senhor, abre portas de entendimento sobre o Teu caráter. Que Te conheçamos não apenas como o Deus que abre portas, mas como o Pai amoroso que se importa conosco. Que experimentemos não apenas as Tuas bênçãos, mas a Tua presença. Que valorizemos não apenas o que Tu fazes, mas quem Tu és. Pai, abre portas de gratidão nos nossos corações. Que reconheçamos as portas que já foram abertas e não fiquemos apenas reclamando das que ainda estão fechadas. Quantas bênçãos já recebemos que tomamos como garantidas? Quantas portas já atravessamos que esquecemos de agradecer? Que a gratidão seja nossa atitude constante. Senhor, abre portas de contentamento enquanto esperamos, que possamos estar em paz mesmo quando os desejos ainda não foram realizados. Deus provedor, abre portas de provisão criativa. Às vezes a provisão não vem do jeito que esperamos, mas vem. Que tenhamos flexibilidade para receber de formas diferentes das que imaginamos, que não limitemos a Tua provisão aos métodos que conhecemos. Tu és criativo e podes prover de 1000 maneiras diferentes. Pai, abre portas de relacionamentos saudáveis.
Livra-nos de relacionamentos tóxicos que drenam nossa energia e fecham portas de bênção. Conecta-nos com pessoas que nos edificam, que nos desafiam a crescer, que nos inspiram a ser melhores. Que nosso círculo de relacionamentos reflita sabedoria e não apenas conveniência. Senhor, abre portas de autoridade espiritual crescente, que nosso testemunho se fortaleça, que nossa palavra tenha peso, que nossa oração tenha poder. Não para exibição ou orgulho, mas para efetividade no reino. Queremos ser úteis nas tuas mãos, instrumentos poderosos para a tua glória. Pai, abre portas de conhecimento que nos capacitem, que aprendamos o que precisamos saber, que desenvolvamos as habilidades necessárias, que adquiramos as competências requeridas. Senhor Jesus, abre portas de saúde plena. Não apenas ausência de doença, mas vitalidade, energia, força. Que nossos corpos funcionem bem, que nossas mentes estejam alertas, que nossas emoções estejam equilibradas. Tu vieste para que tenhamos vida abundante, então que experimentemos abundância de saúde em todas as dimensões. Pai, abre portas de descanso verdadeiro, não apenas sono, mas renovação profunda. Que possamos descansar sabendo que Tu cuidas de tudo, que possamos relaxar confiando no Teu controle. Livra-nos da ansiedade que rouba o descanso, do estresse que impede a renovação. Senhor, abre portas de alegria contagiante, que nossa alegria em Ti seja tão genuína que inspire outros, que nosso gozo seja tão profundo que transcenda circunstâncias, que sejamos conhecidos não pelo que temos ou fazemos, mas pela alegria que carregamos mesmo em tempos difíceis. Pai, abre portas de influência positiva, que onde estivermos façamos diferença, que nossa presença traga luz, que nossas palavras tragam vida, que sejamos sal que preserva e tempera, luz que ilumina e aquece. Deus eterno, abre portas de longevidade com qualidade, que vivamos muitos anos, mas anos cheios de propósito, saúde, relacionamentos significativos. Que nossa velhice seja próspera, que nossos últimos anos sejam nossos melhores anos, que terminemos bem a corrida que começamos. Senhor, abre portas de herança para nossos descendentes, que deixemos mais do que dívidas e problemas, que deixemos bênçãos e oportunidades, que nossos filhos tenham portas abertas por causa das nossas orações, do nosso testemunho, das nossas decisões sábias. Pai, abre portas de reconciliação com o nosso passado, que possamos fazer as pazes com erros cometidos, que possamos perdoar aqueles que nos feriram, que possamos ser perdoados por aqueles que ferimos. Que o passado não seja prisão, mas escola que nos ensinou lições valiosas. Senhor, abre portas de esperança realista. Não esperança ingênua, que ignora dificuldades, mas esperança fundamentada em quem Tu és. Que nossa esperança esteja ancorada não em circunstâncias favoráveis, mas no Deus que é maior que todas as circunstâncias. Pai Celestial, abre portas de sabedoria financeira, que saibamos ganhar bem, gastar sabiamente, poupar consistentemente, investir prudentemente, dar generosamente. Que o dinheiro seja servo e não senhor, ferramenta e não objetivo. Ensina-nos a administrar bem o que nos confias. Senhor, abre portas de criatividade artística, para aqueles que são criativos, que encontrem expressão para seus talentos, que seus dons sejam usados para a Tua glória. Que músicas sejam compostas, livros escritos, pinturas criadas, filmes produzidos, tudo para exaltar o Teu nome. Pai, abre portas de inovação nos nossos campos de atuação, que não sejamos apenas seguidores, mas pioneiros, que tenhamos ideias originais, soluções criativas, abordagens inovadoras. Usa-nos para trazer transformação nas nossas áreas de influência. Senhor, abre portas de resiliência, que quando portas se fecham violentamente, não desmoronemos,
mas nos levantemos. Que os nãos que ouvimos nos fortaleçam em vez de nos destruírem. Que cada porta fechada nos prepare melhor para a próxima porta aberta. Deus Todo-Poderoso, abre portas de milagres extraordinários. Que vejamos o impossível acontecer. Que testemunhemos o sobrenatural. Que experimentemos o maravilhoso. Que nossa geração veja milagres como as gerações bíblicas viram. Que sinais e prodígios confirmem a tua palavra. Pai, abre portas de avivamento pessoal. Antes de avivar a igreja, aviva-me. Antes de transformar a nação, transforma-me. Que eu seja a mudança que quero ver. Que minha vida seja o testemunho que desejo dos outros. Começa o avivamento em mim. Senhor, abre portas de mentoria. Conecta-nos com pessoas mais experientes que podem nos ensinar e conecta-nos também com pessoas menos experientes que podemos ensinar. Que haja transferência de sabedoria entre gerações, que conhecimento não se perca, que experiência seja compartilhada. Pai, abre portas de oportunidades únicas, aquelas que aparecem uma vez na vida e não voltam. Dá-nos discernimento para reconhecê-las e coragem para aproveitá-las. Que não deixemos passar o momento certo por medo ou hesitação. Senhor Jesus, abre portas de cura de memórias dolorosas. Que lembranças que nos atormentam percam o poder de nos ferir. Que possamos lembrar sem reviver a dor. Que o passado seja história e não prisão. Cura não apagando memórias, mas tirando o ferrão delas. Pai, abre portas de liberdade de expectativas irrealistas. Livra-nos da pressão de sermos perfeitos, de agradar a todos, de nunca falhar. Que possamos aceitar nossa humanidade sem usar isso como desculpa para a mediocridade. Equilíbrio entre graça e responsabilidade. Senhor, abre portas de comunicação clara. Que saibamos expressar o que sentimos, que possamos ouvir verdadeiramente o que outros dizem, que mal-entendidos sejam esclarecidos, que conversas difíceis aconteçam com amor. Comunicação é chave para relacionamentos saudáveis. Pai, abre portas de perdão próprio. Muitas vezes perdoamos outros, mas não perdoamos a nós mesmos. Que possamos soltar a culpa por erros já confessados e perdoados. Se tu perdoaste, quem somos nós para não perdoar a nós mesmos? Deus de graça abre portas de segunda, terceira, infinitas chances. Que nunca seja tarde demais para recomeçar, para mudar de direção, para fazer diferente. Enquanto há vida, a esperança, enquanto há fôlego, a possibilidade de transformação. Tu és o Deus de novos começos. Senhor, abre portas de sabedoria para escolher batalhas. Que saibamos quando lutar e quando recuar, quando falar e quando calar, quando insistir e quando soltar. Nem toda porta fechada precisa ser derrubada. Algumas devem permanecer fechadas. Pai, abre portas de aceitação das nossas limitações. Que sejamos humildes para reconhecer que não podemos fazer tudo, que não sabemos tudo, que precisamos de outros. A interdependência é força, não fraqueza. Juntos somos mais fortes. Senhor, abre portas de celebração das pequenas vitórias. Que não fiquemos sempre olhando para o que falta, mas celebremos o que já foi conquistado. Cada pequeno progresso merece reconhecimento. Cada porta pequena aberta é motivo de gratidão. Pai Celestial, abre portas de perspectiva eterna. Que não vivamos apenas para o aqui e agora, mas com consciência da eternidade. Que nossas escolhas hoje reflitam valores eternos. Que investimos no que permanece e não apenas no que passa. Senhor, abre portas de simplicidade. Que não compliquemos desnecessariamente a vida, que não acumulemos o que não precisamos, que não persigamos o que não importa. Simplicidade traz paz, clareza, liberdade. Pai, abre portas de autenticidade. Que possamos ser genuínos, vulneráveis quando apropriado,
honestos sobre nossas lutas. Que não vivamos atrás de máscaras, que não finjamos ser o que não somos. Autenticidade atrai conexões verdadeiras. Senhor, abre portas de equilíbrio em todas as áreas. Equilíbrio entre trabalho e descanso, entre dar e receber, entre falar e ouvir. Extremos são perigosos. Equilíbrio é sabedoria. Ajuda-nos a viver vidas balanceadas e saudáveis. Deus fiel, abre portas de confiança renovada. Para aqueles que foram traídos e têm dificuldade de confiar novamente, traz cura. Que possam arriscar confiar outra vez, que possam abrir o coração sem medo paralisante. Restaura a capacidade de confiar. Pai, abre portas de vulnerabilidade saudável. Que saibamos quando nos abrir e com quem, que tenhamos sabedoria para compartilhar nossas dores com pessoas seguras. Vulnerabilidade não é fraqueza quando exercida com sabedoria. Senhor, abre portas de limites saudáveis, que saibamos dizer não quando necessário, que protejamos nosso tempo e energia, que não permitamos que outros nos usem. Limites são amor próprio, não egoísmo. Pai, abre portas de amor próprio saudável, não narcisismo, mas valorização adequada de quem somos em Ti. Que nos vejamos como Tu nos vês, que nos amemos porque Tu nos amas, que cuidemos de nós porque somos templo do Teu Espírito. Senhor Jesus, abre portas de coragem moral. Que façamos o certo mesmo quando é difícil, que falemos a verdade mesmo quando é impopular, que defendamos os fracos mesmo quando é arriscado. Integridade tem custo, mas vale a pena. Pai, abre portas de humildade para aprender com todos. Que possamos aprender com os mais velhos e também com os mais jovens, com os mais educados e também com os simples. Sabedoria pode vir de qualquer lugar. Senhor, abre portas de paciência com processos. Que entendamos que crescimento leva tempo, que transformação é gradual, que resultados duradouros raramente são instantâneos. Dá-nos paciência com nosso próprio processo de desenvolvimento. Pai, abre portas de esperança inabalável. Não importa quão escura seja a noite, que saibamos que o amanhecer vem. Não importa quão fechadas pareçam as portas, que creiamos que Tu podes abri-las, que nossa esperança esteja firmada em Ti. Deus de poder, abre portas de fé crescente. Que nossa fé não permaneça infantil, mas amadureça. Que confiemos em Ti não apenas para pequenas coisas, mas para grandes impossibilidades. Que nossa fé se fortaleça com cada experiência da Tua fidelidade. Senhor, abre portas de obediência alegre, que obedeçamos não por medo de punição, mas por amor e confiança. Que Teus mandamentos não sejam fardo, mas direção para a vida abundante. Obediência é proteção, não prisão. Pai, abre portas de generosidade sacrificial, que possamos dar não apenas do que sobra, mas do que faz falta. Que nossa generosidade reflita a Tua generosidade para conosco. Que sejamos canais de bênção para muitos. Senhor, abre portas de adoração verdadeira. Não apenas canções aos domingos, mas vidas vividas em adoração contínua. Que tudo o que fazemos seja ato de adoração. Que toda a nossa vida seja oferta agradável a Ti. Pai Celestial, abre portas de intimidade profunda contigo. Que Te conheçamos de forma pessoal e transformadora. Que experimentemos Tua presença de maneira real. Que nossa religião não seja apenas ritual, mas relacionamento vivo e dinâmico. Senhor, abre portas de revelação contínua. Que a cada dia aprendamos algo novo sobre Ti, que nunca esgotemos o conhecimento de quem Tu és. Tu és infinito e há sempre mais para descobrir. Pai, abre portas de transformação constante, que não estagnemos espiritualmente, que continuemos crescendo, que sejamos moldados cada vez mais à imagem de Cristo. Transformação é processo contínuo, não evento único.
Senhor, abre portas de impacto duradouro. Que nossa vida deixe marcas positivas, que nossa passagem por este mundo faça diferença. Que quando partirmos, o mundo seja um lugar melhor, porque vivemos nele. Deus eterno, abre portas de sabedoria para o uso do tempo. Que aproveitemos bem os dias, que não desperdicemos oportunidades, que vivamos com intencionalidade. O tempo é o recurso mais democrático e mais precioso que temos. Pai, abre portas de saúde mental. Que mentes sejam curadas de ansiedade, depressão, traumas. Que pensamentos sejam renovados. Que padrões mentais destrutivos sejam quebrados. Saúde mental é tão importante quanto saúde física. Senhor, abre portas de relacionamentos restaurados. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz reaproximação. Onde há silêncio, traz diálogo. Que famílias sejam reunidas, amizades reconciliadas, vínculos fortalecidos. Pai, abre portas de provisão abundante. Não apenas suficiente, mas transbordante, que possamos não apenas ter o necessário, mas também ter para compartilhar. Que experimentemos a generosidade que vem de Ti e flui através de nós. Senhor Jesus, abre todas as portas que precisam ser abertas neste exato momento. Tu conheces cada necessidade específica, cada situação particular, cada coração que clama. Intervém de forma personalizada na vida de cada pessoa que está aqui. Pai, fechamos esta oração com gratidão profunda. Obrigado por nos ouvires, por te importares, por agires. Obrigado porque sabemos que Tu estás abrindo portas, mesmo enquanto oramos. Confiamos no Teu amor, no Teu poder, na Tua fidelidade. Senhor, que possamos viver hoje com a certeza de que as portas certas estão se abrindo, que os caminhos corretos estão sendo preparados, que o melhor ainda está por vir. Que nossa fé seja fortalecida, nossa esperança renovada, nosso amor por Ti aprofundado. Em nome de Jesus, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, declaramos que as portas estão abertas. Amém e amém. Pai, te agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares, por sempre estares ao nosso lado, mesmo quando não percebemos. Que cada pessoa que participou desta oração saia daqui transformada, com o coração cheio de esperança, com a mente renovada pela Tua palavra, com o espírito fortalecido pela certeza de que Tu abres portas que ninguém pode fechar. Que este dia seja vivido em gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça infinita. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação que tomarmos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto orávamos juntos, compartilha este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de alento. Há tantas pessoas à tua volta que estão desanimadas, que perderam a esperança, que precisam saber que Deus abre portas. Sejas tu o instrumento para levar esta mensagem a elas. Escreve Amém nos comentários como uma declaração de fé, como um acordo com tudo o que foi orado aqui. Quando escrevemos Amém, estamos dizendo assim seja, estamos concordando com a vontade de Deus, estamos liberando nossa fé. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora mesmo para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé. Cada dia temos conteúdo novo para fortalecer a tua caminhada espiritual, para te encorajar nos momentos difíceis, para te lembrar das promessas de Deus.
E agora recebe esta bênção, que o Senhor Jesus Cristo abra diante de ti portas que ninguém poderá fechar, que Ele vá adiante removendo obstáculos, preparando caminhos, alinhando circunstâncias. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Que a alegria do Senhor seja a tua força, que a graça de Deus te acompanhe em cada passo desta jornada. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o melhor de Deus está chegando para a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.